Olá pessoal, meu nome é Eduardo. Estamos analisando o livro A Arte de Ler de Mortimer Adler, agora analisando o capítulo 15, A Outra Metade. Ele começa falando que esse capítulo se chama A Outra Metade justamente pelo fato de que durante toda a análise do livro A Arte de Ler, você analisou livros de exposição, livros filosóficos, livros teóricos, livros práticos e tudo mais. Enquanto que a outra metade dos livros que são mais lidos pelas pessoas são os livros justamente de ficção, para entretenimento. Então, justamente ao longo de todo o livro do Mortimer Adler, ele tratou apenas de 50% dos tipos de livros que são lidos. A outros 50% são justamente os livros relacionados à ficção. E ele coloca os livros de ficção são justamente aqueles livros da literatura imaginativa, poesia, lírica, romances, peças de teatro, etc. Né? Os livros de ficção, portanto, são os livros mais comuns de serem lidos pelas pessoas e normalmente os livros que ensinam incidentalmente, diferente dos livros expositivos que ensinam temas diretamente, os livros imaginativos eles ensinam incidentalmente, ou seja, não é o objetivo do livro de ficção te ensinar algo, mas sim de forma incidental. A ficção ela tenta passar, portanto, uma certa emoção que o autor sentiu através do momento em que ele estava ali imaginando aqueles momentos, né? E através das palavras ele tenta passar essas emoções e fazer com que você sinta também as mesmas emoções que ele passou. Então, tendo aí a experiência real, repassando essas experiências, né? Isso é bem interessante. Então, a ideia é sempre trazer um pouco de senso da realidade e proporcionar ao leitor, portanto, essas experiências. Então, é por isso que é importante na leitura, na literatura de imaginação, na leitura de ficção, ter aí certas comparações com a realidade para proporcionar uma certa ligação do leitor em relação à leitura e ele vai, portanto, sentir aí as emoções que o autor quer que ele sinta propriamente. Nisso, Mortimer Adler coloca as regras específicas para a leitura dos livros de ficção. São 4 regras principais que ele coloca inicialmente. Não procurar achar uma mensagem num romance, drama ou poema. Ou seja, os livros de literatura imaginativa, eles não são livros que visam te ensinar algo ou ter algo oculto. Em geral, eles são livros para você ter as suas emoções, como eu já mencionei, né? E não mensagens ocultas. Se há alguma mensagem oculta ou não, isso é feito em uma análise posterior, em uma análise mais elaborada. Então, inicialmente, não se deve procurar uma mensagem ao longo da sua leitura, né? Em seguida, não procurar os termos, proposições ou argumentos como se fossem livros expositivos. Na literatura imaginativa, você vai buscar a experiência, o significado, as metáforas, né? E não sinais lógicos ou não poéticos propriamente, né? Então, a literatura imaginativa ela tem muitos significados. É diferente da literatura expositiva que visa ter um termo específico que é empregado ao longo da leitura e que esse termo é utilizado e é fundamental para entender as argumentações. Na literatura imaginativa, você não vai ter necessariamente os termos fixos, né? São termos bem metafóricos em sua análise. Em seguida, temos que não se deve criticar a ficção pelos padrões da verdade e da evidência, no caso, e que se aplicam basicamente aos livros que comunicam conhecimento. Ou seja, você não está buscando um conhecimento, algo verdadeiro, aquilo que tem que ser analisado como algo, como sendo a verdade. Você tem que buscar a boa história com a verossimilhança, a possibilidade de que aquilo ocorra dentro daquele mundo interno, dentro daquele mundo imaginário. Então, os padrões da verdade eles estão separados da literatura imaginativa porque justamente há essa questão toda de a leitura ser bem metafórica ou possuir vários significados. Um exemplo aí é no livro de ficção, como por exemplo o Hobbit, onde há fantasia, né? Orcs, goblins, tudo isso não existe no mundo real. Então você não tem que buscar um padrão de verdade aplicado à ficção propriamente, né? Então, além disso, tem a quarta regra que ele coloca: não ler todos os livros imaginativos como idênticos. Então, não se deve ler, por exemplo, um romance com as mesmas características que lesse um drama ou lesse um poema, etc. Cada um tem sua forma
de ler propriamente, né? Seu estilo literário também. Então, essas são as 4 regras principais. Porém, o Mortimer Adler coloca que existem ainda regras mais específicas que podem ser analisadas dentro dessa literatura imaginativa. Ele coloca então 3 grandes regras dentro da análise uma comparativa aí em relação à análise analítica, né? A forma de se ler analiticamente os livros. Então, regras estruturais, regras interpretativas e regras críticas. Regras estruturais. Saber qual a diferença das espécies de ficção que se lê. Então, primeiramente, você tem que saber qual o tipo de livro que você está lendo. Se é um romance, se é um drama, se é uma poesia. Depois, fixar a unidade da obra, né? Entender as várias etapas da história. Então, ao ler o livro de forma rápida, você vai entender toda a estrutura do livro e entender todo o enredo propriamente, né? Em seguida, temos as regras interpretativas. São buscar e entender os elementos da ficção. Quais são os episódios, quais são os tipos de diálogos, as ações que são feitas pelos protagonistas. Deve-se, portanto, conhecer os elementos daquela história. Em seguida, temos ainda entender a fórmula do livro, familiarizar com o mundo imaginário, entender e conhecer a história, participar da história propriamente, né? Como se você estivesse se entrando dentro daquela história e entendendo com o olhar dentro daquela história, né? E logo em seguida passar pelo enredo, seguir na história, né? Ler a história do início ao fim, como se estivesse assistindo um filme propriamente, né? Então essa aí é uma ideia da regra interpretativa. Em seguida temos regras críticas. Agora que você já entendeu toda a estrutura do livro, já passou para a história, entendeu a história, você vai realizar agora a crítica. Nisso você tem que se atentar a 2 etapas. Antes de dizer que se gosta ou não do livro, né, porque a ideia toda do livro imaginativo é dizer que você gosta ou não, dentro dessa crítica, você deve fazer um esforço para aprender a apreciar o trabalho, né? Então, há diferenciação aos livros expositivos, que você tem que entender os argumentos e tudo mais. Agora, no livro imaginativo, você tem que apreciar, fazer um verdadeiro esforço para apreciar aquela leitura e só em seguida que você vai apresentar sua crítica. Para apreciar, você tem que compreender, ler ativamente, seguindo as etapas anteriores que eu já mencionei, que é entender a estrutura e passar por todo o enredo, entender toda a estrutura do livro, passar por toda a sua história e entender. Agora, depois disso, que você se esforçou para tentar gostar daquele livro, você vai poder dizer se você realmente gostou e anotar suas razões de crítica, né? Por que você não gostou, quais são aquilo que você achou que não era interessante no livro e tal. É difícil definir critérios para aferir, né, se você tem um bom gosto ou não. O Mortimer Adler coloca isso, que é bem mais difícil do que alcançar certos aspectos da verdade, porque é algo realmente muito subjetivo e amplo, mas deve ser levado em consideração a certas críticas literárias de pessoas que têm um certo conhecimento, que já leram muitos livros. Também deve se analisar, por exemplo, sobre o ângulo da estética, né? Se a sua estética se adequou ou não àquele livro. Mortimer Adler ainda indica 5 perguntas que podem ser feitas para saber se você pode elaborar uma base, uma crítica, né? E colocar aí dentro da página 246 do livro. E ele coloca que são essas 4 perguntas que podem ser feitas para qualquer tipo de livro. Primeiro, o que foi dito de modo geral, né? Ou seja, analisando aí a leitura estrutural, né? O conteúdo, o saber do que se trata o livro. Segundo, o que foi dito de modo particular. Então, dentro aí de uma análise interpretativa. E terceiro, se é verdade, ou seja, dentro dos livros positivos, se aquilo é considerado como verdade. Ou, no caso dos livros imaginativos, se aquilo proporcionou algo atrativo, né? Ou seja, fazer aí uma leitura crítica. E quarto, e daí, né? Que é se você compreendeu aquele livro, se ele te traz algo a mais, se é algo que vai te acrescentar e tudo mais. Então esse é o capítulo 15 do livro A Arte de Ler, do Mortimer Adler. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva nesse canal, curta, compartilhe. É muito importante que você auxilie o canal compartilhando o vídeo e se inscrevendo, porque isso vai ampliar aqui as nossas análises e possibilitar aí uma maior compreensão também dos livros
que nós estamos analisando aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. É isso. Muito obrigado pela atenção.